Piratininga. Parada dos esportes. São 18 horas e 34 minutos, seguimos com as nossas entrevistas. E hoje um personagem que entrou para a história do São José Esporte Clube, na época ainda Esporte Clube São José, mas ele foi o autor do primeiro gol da Águia do Vale no Maracanã. São José jogou 2 vezes no então maior estádio do mundo, aquele Maracanã antigo. No primeiro jogo, um amistoso, em 1977, o São José foi convidado para fazer ali uma espécie de teste da seleção amadora brasileira, que era a seleção preparada para os Jogos Olímpicos, na preliminar da seleção brasileira principal, contra a Inglaterra, amistoso no Maracanã, na preliminar São José e Seleção Brasileira de Novos. E o segundo foi no Campeonato Brasileiro de 1982. São José foi visitar o Botafogo, ganhou por 1-0. No jogo contra a Seleção de Novos, o São José perdeu por 2-1, mas o gol que chamou a atenção foi marcado por ele, uma falta de longa distância mesmo. E ele mandou um chutaço lindo, maravilhoso, a bola entrou no ângulo, o Maracanã inteiro aplaudiu, e por isso é um prazer enorme lembrar desse lance e também conversar com ele. Boa noite, Luiz Carlos Barba. Boa noite, Walter. Tudo bem com você, meu amigo? Opa, tudo em ordem. Olha, quando você fez aquele gol, eu tinha 15 anos de idade, eu era torcedor. Eu frequentava o Martins Pereira. O tempo passa, mas as coisas bonitas do futebol ficam, né, Barba? Fica. Nossa, aquele foi um jogo, rapaz, que eu não vou esquecer nunca. E foi contra, né, como você disse, foi contra a seleção amadora. Ela ia para Cannes, né? E o goleiro era eu esqueci o nome dele. João Roberto. Foi treinador de goleiro da seleção brasileira. Aí, rapaz, teve uma falta lá, nós estávamos perdendo de 1-0, aí teve uma falta lá, e o Filco Nunes, né, era o nosso treinador, aí gritou lá, Barba, eu, rapaz, peguei a bola, mas eu peguei tão bem na bola, que a bola foi lá na gaveta, Anielson, goleiro, lembrei. Ele nem se mexeu, mas foi um gol lindo, rapaz, eu não esqueço até hoje. E o legal é o seguinte, né, que a televisão ia transmitir o jogo do Brasil com a Inglaterra, mas dava alguns flashes antes. E justamente num desses flashes pegou você cobrando falta e fazendo o gol, né? Apareceu em rede nacional aquele seu gol, né? Foi. O Maracanã, era no segundo tempo, o Maracanã aplaudiu, eu saí aplaudido, eu falei, nossa, que lindo, né? Foi uma coisa muito legal na minha vida. E eu me lembro que o Guina, que era um atacante do Comercial de Ribeirão Preto, depois foi pro Vasco da Gama, ele fez 1-0, aí você empatou ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo os caras foram fazer o segundo gol de novo com o Guina e um pênalti lá pelos 40 minutos, e um pênalti meio mandrake também, né? Daqueles que, para a seleção brasileira contra o São José, o juiz marca, né? Isso, o nosso time jogou, rapaz, mas jogou bem pra caramba. Nosso meio de campo tinha o Zé Carlinho, Trindade. Nossa, todo o time jogou bem, cara. O Mário no gol. Nossa, foi uma partida maravilhosa, viu? Nós não merecia ganhar, não. Pelo menos um empate, a gente merecia um empate. Mas valeu. No tanto que, quando eu desci no túnel do Maracanã, um diretor do Vasco perguntou a minha idade, se eu tinha passe livre, que não sei o quê. Aí ficou naquele papo. Depois ele foi lá para dentro para conversar com a diretoria, né, para mim ficar no Vasco. Mas deu um rolo danado que eu acabei perdendo a oportunidade. Bom, mas o futebol é assim mesmo. Naquela época o clube era dono do passe do atleta. O seu passe era do São José e por isso que você acha que a negociação ficou meio emperrada? Ficou, cara, ficou. A maioria dos jogadores de São José não sabia disso, sabe? Porque o presidente era o Altamirando. E aí o Altamirando, né, fez a coisa meio escondida. Por quê? Porque se eu fosse vendido para o Vasco, ou ficasse no Vasco, era 50% para mim e 50% para o São José, né? E aí ele pediu muito alto na conversa, depois nós fomos para o hotel lá em Copacabana, nós estávamos hospedados lá, e jantamos, e ficou aquela, cara, e
E ele foi pedir 600 milhões no meu passe. Era dinheiro pra caramba. Eu falei, que isso? Eu falei, posso ficar com o dinheiro todo, que eu quero ficar aqui no Rio. Mas não deu certo, não. Umas coisas assim, e hoje, depois daquele episódio, você se encontrou já com o Altamirando, falou com ele a respeito? Não encontrei mais, não encontrei com a rapaziada, não, cara. Eu vi esses dias aqui, vocês gravaram aqui o Diego Lameiro. O Diego Lameiro foi meu treinador lá no Operário de Campo Grande, rapaz, em 75. Aí eu tava com o Marião lá, joguei com o Marião lá. E nós íamos disputar o brasileiro, nem era brasileiro, né? Era Roberto Gomes Pedrosa, na época. E acabou não dando certo também. Eu acabei saindo de lá, né? E fui pro Paraná. Aí fui para Paranavaí, depois fui pro Londrina e assim fui rodar. Mas foi bom. Futebol naquela época você não ganhava dinheiro, muito dinheiro, né? Então, se jogava, mas não ganhava muito dinheiro. Tem muita amizade boa e também ruim, né? Então, me deu muita experiência de vida, graças a Deus. E quando você vê jogador de hoje com passe nas mãos, escolhendo para onde quer ir, ganhando uma nota e tanto, eu tenho a impressão que a geração de vocês aí fica naquela, né? Nasci na época errada, né? Podia ter sido hoje, né? Eu sempre falei até pro Zé Luiz também, pros colegas, né, que jogou comigo, o Uri também, eu falei, puta merda, eu queria ter hoje 25 anos, ter nascido agora, eu ia ganhar dinheiro pra caramba. Porque eu vou dizer, tem certos jogadores que a gente vê aí, né, experiência, vê? Eu vou dizer pra você, não vale 15 mil reais. É brincadeira, então ganhando 100, 200, 300 e assim por diante. Mas fazer o que é? Cada época é uma época, né? Fazer o que é? Talvez o repórter de campo de rádio lá naquela época ganhasse mais do que hoje também. Não dá para saber, né? Vai saber, né? Quem sabe. Verdade, cara. Vou falar de outra coisa aqui. Você disse que foi uma grande atuação do São José lá no Rio de Janeiro e aquele time era muito bom, né? Mário, Baiano, às vezes o Xavier como lateral direito. Butu, Zé Luiz e Butu, né? Campina... Trindade, Lincoln e Zé Carlinhos, tinha o Elmo também que jogava de vez em quando, às vezes o Beto jogava ali de meia, né? Serafim. Às vezes jogava o Serafim para entortar os caras, às vezes jogava você para largar o jogo, ter profundidade, né? O homem botava eu porque era para chutar. Chutar, ter falta, aí ele pedia para me entrar. Eu entrava, tal, falta. Eu até fiz um gol aqui, foi contra o Barretos, eu acho, se eu não me engano. Tava chovendo, cara. 2-0, o Barretos veio com o Wilson Tadeiro, um jogo bravo, né? Ninguém conseguia entrar na área dos caras, aí você mandou um canudaço lá que... mandei um canudo, o goleiro falou assim, né? Falou assim, não quero barreira não. Aí o Mário também gritou, arranca a cabeça dele. Aí eu fui, deixa comigo, peguei uma pancada, que a bola fez uma curva. Ela foi lá no canto, o goleiro nem se mexeu. Eu lembro que a rede balançou tanto, tinha tanta água na rede por causa da chuva, eu lembro até hoje aquela rede soltando a água no impacto da bola, viu, Luiz? Exato. Nossa, eu fui muito feliz aí no São José, viu? Fiz muitos amigos, companheiros que jogou comigo, até queria mandar um abraço para todo mundo que estiver ouvindo, que Deus abençoe todos eles, entendeu? E o pessoal, com certeza, tem muita gente na nossa escuta e isso é uma honra para nós, é um prazer enorme. Quem, por exemplo, está na escuta é o Paulo Roberto de Paula, que há muitos anos virou narrador, mas foi ele que botou esse apelido de Barba em você, porque, se não me engano, tinha o Luiz Carlos, um centroavante, um moreninho, né? Era um centroavante que era do Palmeiras e estava emprestado aqui junto com o Lincoln, né? E aí, quando ele ia radiar o jogo, aí depois ele falou pra mim, que eu não sabia, ele falava, vai buscar o primeiro, vai buscar o segundo. Ele falou, tô de saco cheio de ficar ligando, falando buscar o primeiro. Aí ele chegou no vestiário e falou, senhor, eu vou chamar você de Barba. Eu falei, pra mim você pode chamar de Chico, Pedro, qualquer coisa. Falando meu nome, tá bom. Aí pronto, cara, ele começou a me chamar de Barba e o apelido pegou. Eu até agradeço ele, entendeu? Porque hoje o São José, os amigos, muita gente só me conhece como Barba. O Paulo Roberto sempre foi inteligente, né? E isso foi bem legal, porque era aquela época de Antônio I, Antônio II, parecia o Império do Brasil, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Complicado, né? Mas ele sempre foi um cara legal com a gente de São José, cara. Sempre. Nossa,
era um carinho com a gente danado, sabe? E gostava dele demais. Porque... E agradeço por ele ter botado meu apelido de Barba. Agradeço a ele. Quero mandar um abraço para ele, se estiver ouvindo. Um abração para você, Paulo. Com certeza sim. Aliás, é o seguinte, né? A gente está conversando aqui, eu tenho um intervalo. Você fica na linha, volta daqui a pouco comigo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Eu volto sim, tranquilo. Dá para tomar um café aí, a gente já volta. Tá bom, tá. Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos e estamos entrevistando o Luiz Carlos Barba, que foi ponteiro esquerdo do São José nos anos 70 e deixou marcada aí a sua presença na história do clube ao fazer um golaço no Maracanã em um amistoso do São José contra a Seleção Brasileira de Novos. Olha, Barba, no intervalo aqui o Paulo Roberto de Paula já no WhatsApp mandou para você um grande abraço, está na audiência, porque eu tenho certeza que ele se lembra muito daquele ano de 77, como torcedor do São José também, havia uma expectativa muito grande de acesso e tudo terminou naquele fatídico jogo com a Francana, aqueles 2-0, tal, aquela história toda. Quando a gente lembra de 77, na sua opinião, o que faltou para que o ano terminasse com o acesso, Barba? Olha, o time nosso estava muito bem, cara. Nós estávamos ganhando quase todas as partidas que a gente ia jogar, sabe, para fora, dentro de casa. Mas aí quando chegou, né, contra a Francana, eu não sei, o Mário até falou isso, uns certos amigos não tiveram a responsabilidade de se cuidar, e o jogo parece que foi no domingo ou sábado, eu não lembro bem. Entendeu? O estádio estava cheio, cara. Quando nós fomos lá para o estádio para ver, tinha gente até pendurada naquelas torres lá. Eu falei, tudo, é hoje. Eu falei, nós falamos, até o mapa, é hoje que nós temos que ganhar isso aí e vamos para Araçatuba para pelo menos um empate e vamos ser campeão. Rapaz, entramos com muita confiança, entendeu? Só que o nosso time, alguns jogadores não estavam tão bem, cara. E aí o Filpo Nunes, né, fez a escalação. Aí, primeiro tempo, parece que foi 1-0 para ele, depois nós empatamos, aí no finalzinho, o Belém foi no fundo, cruzou e não lembro nem quem foi o centroavante, foi lá 2-1, rapaz, perdemos o jogo. Nossa, uma tristeza danada, mas assim mesmo, a gente fomos para Araçatuba, empatamos o jogo e precisava da Francana perder, né, ou empatar lá no campo deles, eles jogavam no campo deles e acabou ganhando, cara. Eles ganharam e na época subia só um, né? Não subia dois, o campeão e o vice, subia um só, cara. Nós ficamos tristes demais. Só para colocar bem as coisas assim na história, naquele jogo com a Francana foi 2-0. O René, um volante magrelão, fez um gol de cabeça no escanteio do comecinho, e aí no segundo tempo, com o São José já indo para frente, deixando a defesa exposta, o Delém, o Paraná, ponteiro esquerdo, que foi de São Paulo, disparou pela esquerda, cruzou e o Delém fez o gol, né? Foi 2-0, né? O time da Francana também era bom, mas o do São José era melhor, mas bom. Vai fazer o quê, né? Não, mas nosso time também era bom. O nosso time tava ganhando direto, cara. Ganhava jogo demais, cara. Nossa. E perdemos pouco jogo, entendeu? Ganhamos mais do que perdemos. Eu não vou entrar em detalhes assim, até porque a gente já falou sobre isso em outros programas, né? Comportamento, o pessoal fugir da concentração, bater o carro, umas coisas assim, treinador, em vez de escalar quem estava inteiro, quem estava ligadão no negócio. Tinha jogador, cara. Tinha jogador inteiro para poder jogar e ele foi e escalou. E gozado que, na época, ele falou para mim e o Butu, sabe? Porque ele ia sair de São José e ia embora para Portugal. Ele era argentino, né? Mas ia para Portugal e ele ia para o Belenenses. Ele chegou em mim em Botu e falou, vou levar vocês dois para o Belenenses. Rapaz, nós ficamos na expectativa, né? Eu e o Butu. E aí, cara, houve essa queda, né, do São José, perdemos o jogo, tal, o presidente pegou, mandou ele embora. E eu não vi mais o homem, rapaz. O homem sumiu de repente e nós ficamos ali na vida também. Eu falei, não tinha que ser, como diz, né? Não tinha que ser. Era milongueiro, né? Numa dessas aí já tava meio, sei lá, meio engraxada a coisa, vai saber, né? É meio complicado. Eu não julgo ninguém, sabe, Ivan? Mas eu acho que na época, ele estava comprado. Mas não posso falar, né? Porque não tem prova e tal, mas
vou dizer para você, para botar os caras do jeito que tava, o cara não conseguia cabecear uma bola, conseguia dominar uma bola. Eu falei, pelo amor de Deus. É meio E assim complicado. mesmo, ele me tirou no primeiro tempo. Me tirou no primeiro tempo. É complicado mesmo e ele não está aqui para se defender, para a gente entrevistar, mas ficou meio esquisito mesmo. Aquele dia lá foi meio bravo, né? Ficou. Agora, você ficou para a temporada 78 e o time foi bem também em 78, né? Mas ali já foi um campeonato diferente, né? Eu desisti mais de parar de jogar porque eu não sei se você lembra que antes de 78 e tal, veio jogar o América do Rio, veio jogar aqui à noite. Também estava cheio. Veio com o goleiro, era o País, o Show, a Braulio, o Tarcísio, era um timão do América, sabe, do Rio. E aí os caras também veio me ver, né? Rapaz, no começo do jogo, não sei se você lembra, a primeira bola que eu peguei assim, eu dei um chapéu no lateral e dei uma pancada, o País foi lá e pá! Aí eu falei, puta, né? Aí começou o jogo. Nós empatamos esse jogo, acho que foi 0-0, se não me engano. Também os caras queriam que eu fosse pro Rio, mas também não deu certo. Aí eu comecei a desistir. Aí quando foi em 78, né? Aí fiquei até agosto, parece, julho, agosto. E aí eu me pedi rescisão de contrato e aí tinha um senhor, um ex-jogador que estava com ele, ficava gritando, vai, vai. Aí fui conversar com o cara era presidente da GM, e aí me convidou. Eu queria jogar no time da GM, ia começar jogos das indústrias e tal, né? Eu falei, eu vou. Aí foi onde eu parei de jogar, rescindi o contrato, deixei o passe para ele e fui cuidar da vida. E dizem que você no time da GM também arrebentava, né? Virou ídolo, lá fez história, né? Mas eu comecei no Rio de Janeiro, né? Eu comecei molequinho no juvenil do Botafogo. Aí joguei de seu Neca, aí fui pro juvenil, do juvenil fui para aspirante, na época tinha aspirante, né? Hoje não tem, hoje é juvenil, depois é só para o time de cima. É time de base, hoje fala, né? Mas eu não tive muita oportunidade no Botafogo, aí saí fora, aí saí e comecei a andar. Mas eu tive fases boas, tive no Operário, Campo Grande, fui campeão, tive no Fortaleza, joguei com o meu amigo Beijoca, que jogou no Flamengo, cabeçudo lá, fui bicampeão cearense. Aí eu andei, vim parar no Volta Redonda vim para São José. Eu ia perguntar até da parte anterior ao São José, porque eu me lembrava mesmo desse negócio de você ter jogado com o Beijoca, né? E o Beijoca, às vezes que ele brigava com os zagueiros, acho que ele deve ter pedido para você, enfia o pé na bola, que se rebaterem lá eu faço o gol, né? Tem essa também, né? Ele era dose, cara. Se você ia no fundo cruzar, você podia bater palma, que ele cabeceava muito, era muito forte, a cabeça dele. Ele quebrava coco na cabeça lá em Fortaleza, cara. Era brincadeira. E aí eu tenho uma historinha do Fortaleza que eu conto com meus amigos até hoje. Era meio doido também. E no jogo contra o Ceará, tinha um lateral que, nossa, batia pra caramba. Dava até na mãe se estivesse jogando. E o preparador falou, esse cara cuidado. O que ele fez? Ele me deu um alfinete, eu enfiei no calção. Aí começou o jogo, quando ele veio, me deu a primeira e jogou lá fora. Deu a segunda e jogou lá fora. Eu falei, agora a terceira ele não vai me dar, não. Aí uma bola, o chinesinho, que era no meio de campo, vamos jogar o Luciano Chinesinho no meio de campo, deu, Fortaleza. Meteu a bola assim, ele parelhou comigo, eu peguei, eu já estava com o alfinete na mão, deu uma espetada nele, que ele deu um pulo, e eu fui no fundo, cruzei, o BJ foi lá em caixa. Aí o cara falou pro juiz que eu estava com o negócio na mão, uma agulha, um alfinete, joguei fora, não ia ver. Nossa, mas o cara acabou no final sendo expulso. Batia muito. Eu contei essa história, só eu e o roupeiro que sabia da história. Eu imagino. Pra caramba. Eu imagino. É coisa do futebol, né? E tá certo. O Carlos Bilardo, do Estudiantes de La Plata, fez isso com o Ademir da Guia, numa Libertadores da América dos anos 60, né? Então, naquela época não tinha televisão, não tinha imagem, não tinha VAR, não tinha nada, né? E se você não fizesse, os caras faziam com você também, né? Não tem jeito, né? Não tem.
caras faziam, cara, não tinha jeito não. Aquilo lá não tinha hoje, igual tem a tecnologia de hoje, naquela época não tinha, cara. Entendeu? A gente não tinha nem caneleira, era atadura que você enrolava na canela. Então, quer dizer, hoje você vê, é tudo chique, o jogador cai, nossa, vem bota aquele coisinha lá, espreme, o cara demora pra caramba. Não, na nossa época levava pancada, levantava. Hoje os Eu, caras... por exemplo, eu contava no São José, fui jogar um jogo contra o Barreto, o Araçatuba, não lembro, não. Nós ganhamos de 1-0 lá. O gol que eu fiz fui eu que fiz. O Xavier cruzou, eu entrei com tudo, o cara me deu um chute na boca. Eu entrei com bola e tudo dentro do gol. Minha boca ficou desse tamanho, cheio de sangue. Mas fiz o gol. Depois não vi mais nada. Mas era assim. Era assim, cara. Então, e a gente levantava, ia lá, botava coisa e voltava pro jogo. Então não tinha essa, não. Era vontade mesmo. Eu acompanhei um pouco desse tempo aí também, eu me lembro dos pegas aí da chamada divisão intermediária. Quem tinha medo nem entrava no campo, né? Não tem jeito, não, né? Não tinha não, porque você tinha que correr e, ó, era pancada, viu? Pancadaria mesmo. Tem que ser macho pra jogar. Antes que a hora do Brasil, que a voz do Brasil me atropele, o segredo do seu chute estava na forma de bater na bola, na perna forte, ou foi um dom mesmo da mãe natureza, de Deus? Eu acho que foi a mãe natureza, cara. Eu gostava de treinar muito, cara. Como eu gostava de treinar. Você vê, quando acabava o treino no São José, o Fio pro Nuno botava aquele monte de bola assim, e o Mário e eu esqueci o Moreno lá, eu esqueci o nome. Mariano. Acho que era Mariano, não era Mariano, era um outro goleiro. Então, ele mandava a gente ficar batendo pro Mário, né? Pá, pá, pá. Nossa, o Mário ficava doido, entendeu? Porque a gente batia forte mesmo. E eu treinava muito com aquelas bolas mete-cimbal, né? Era aquela bola pesada, então o treinador pegava e mandava eu bater naquela bola. Então, aquilo ali, rapaz, a musculatura, nossa... Quando você pegava essa bolinha drible, que antigamente era só uma branquinha, né? Aí vinha e batia, meu. Era um teco só. Mas eu gostava muito de treinar, cara. Eu sempre gostei de treinar, entendeu? Treinava com bola pesada, para quando no jogo você bater forte. Mas a natureza me deu essa força de bater forte. Né? Canhoto. Quem chutava meio de filibol chuta qualquer coisa, né? Não tem jeito. Barba, tô em cima da hora, a conversa tá muito boa, mas eu tenho que fechar por aqui. Muito obrigado pela entrevista. Quem sabe a gente continua esse papo em outra hora. Muito obrigado, boa noite, hein? Boa noite, meu amigo. Um abraço para você e eu agradeço a oportunidade, tá bom? E eu agradeço também pela conversa. São 19 horas, o Parada dos Esportes vai ficando aqui. Ouvimos o Luiz Carlos Barba, ex-ponteiro esquerdo do São José. Mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube. Vai lá. Nós voltaremos amanhã às 18 horas. Eu sigo de plantão aqui no site esportivo jogandojuntos.com.br. O Edson Ramiro já está fechando o canal. Boa noite, até amanhã.